O Senhor me disse: Israel, você é o meu servo, e por meio de você serei glorificado. Essas são as palavras do lema da semana que se inicia hoje, segundo domingo após a Epifania do nosso Senhor. E essas palavras nós encontramos em Isaías, capítulo 49, versículo 3. E através das nossas atitudes, das nossas falas, das nossas ações, Deus é glorificado. Você sabia disso? Sim. Isaías aqui fala exatamente o que acontece. Israel, você é o meu servo e por meio de você serei glorificado, diz o Senhor Deus. Sim, Deus é glorificado por nosso meio, porque cada ação nossa, cada palavra, cada gesto de carinho reflete o amor de Deus. Quando nós auxiliamos o próximo, quando nós nos colocamos a serviço de Deus, nós estamos refletindo o amor de Deus e assim refletindo toda a sua glória, toda a sua majestade também, porque nós fazemos neste mundo um pouquinho já do reino vindouro de Deus, do reino celestial. Quando nós auxiliamos, quando nós servimos de amparo, de auxílio para quem necessita. Isso tudo quando nós usamos os nossos dons em prol do bem e não do mal. Que o bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, é em sua presença e em seu nome que nós celebramos este culto. Amém. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Aleluia. Assim como nós estamos, curvemos nossas cabeças e oremos. Obrigado, Deus, porque através dos nossos dons que Tu nos dás, nós podemos Te servir. Servir a Tua igreja, servir em nossos lares, servir a sociedade, em nossos trabalhos. Te agradecemos porque os dons que Tu nos dás são dons positivos, dons amorosos, dons que servem para o bem e não para o mal. Te agradecemos porque Jesus Cristo se fez ser humano, habitou entre nós e nos ensinou como devemos agir também. Por isso que nós te pedimos,
dá a nós condições para seguirmos os teus passos, que tu possas realmente fluir em nossos corações, nos direcionando para o caminho correto. Nós te pedimos que também neste momento a tua palavra nos toque os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos ser transformados e transformadas por ela. Nós te pedimos isso em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Passamos a leitura do texto bíblico indicado para esse final de semana, que encontramos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 11, que diz: Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria e para o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Nessas palavras do apóstolo Paulo, nós vemos claramente que cada um tem um dom. Qual é o teu dom? Você sabe me dizer? O que é um dom, na verdade? O dom nada mais é do que uma qualidade que uma pessoa tem. Uma facilidade para executar determinada tarefa ou uma habilidade para realizar alguma questão. Seja pensando, seja trabalhos manuais, tantas e tantas outras formas. Mas existem aqui, conforme Paulo diz, dons que vêm de Deus, que o Espírito Santo nos dá, e dons que não vêm de Deus, que não são, que o Espírito dá. E qual é a diferença entre esses dons do Espírito e dons que não são do Espírito? Você pode me dizer assim: pastor, o dom que vem do Espírito são todos esses que Paulo fala ali, que é falar em línguas, interpretar, conhecimento, sabedoria, entre outras. E eu vou dizer que também, mas não apenas isso. Paulo ele escreve para uma comunidade que precisava ouvir essas palavras assim, porque haviam muitos falsos ídolos naquela região de Corinto. Para Paulo, ele sabia que muitas pessoas ainda adoravam outros ídolos e que eram ídolos pagãos. E como Corinto era uma cidade portuária,
E como toda e qualquer cidade portuária, ela é cheia de estrangeiros, e cada um traz a sua fé, traz a sua crença, Paulo precisava dizer para essa comunidade no que acreditar, no que crer e como reconhecer, então, os dons do Espírito e os dons que não são do Espírito. Mas e para nós hoje, no século 21 já, como nós identificamos os dons que são do Espírito e quais são os dons que não vêm do Espírito? Falar em línguas, nem sempre é verdade. Em algumas igrejas por aí, nós vemos muito teatro, infelizmente, né? Muitas pessoas que se aproveitam da fé das outras pessoas para fazerem isso. E nem sempre o falar em línguas é o correto. Uma história rápida. Uma vez um pastor, ele fazia os seus cultos. Sempre muito tranquilo, muito calmo. E as pessoas começaram a dizer, porque na igreja ali do vizinho, na outra esquina, tem ali, e o pastor fala em línguas. Por que o nosso pastor não fala em línguas? Porque ele não é abençoado por Deus, diziam alguns. E isso foi incomodando o pastor. Até que um dia o pastor então resolveu, eu vou fazer uma fala em línguas. E ele começa lá falando em línguas e tudo mais. E ele pergunta assim, alguém compreendeu o que eu disse? Daí ninguém disse nada, não, porque isso é o poder do Espírito Santo, isso são as línguas dos anjos. Daí ele olhou assim para a comunidade, errado. Nada mais fiz do que passar uma receita de salada de batatas, mas falando em alemão. Ou seja, para ter quem fale em línguas, tem que ter quem interprete também. Porque o mesmo Espírito, segundo Paulo, que diz aqui, que dá o poder, o dom, então, a facilidade, a habilidade de falar em línguas, é o mesmo Espírito que vai dar também o dom da interpretação. Porque Deus não vai deixar ninguém confuso. Deus não vai deixar ninguém sem o conhecimento, sem o que Ele quer que seja dito. Mas voltando aos dons nossos aqui hoje em dia. Nós, eu e você, temos dons? Temos. O meu dom pode ser o de falar. O meu dom pode ser o de jogar futebol, que não é o meu dom, né? Esse não é o meu dom verdadeiro. Mas de conversar com as pessoas, de compreender o que elas querem dizer muitas vezes. Então, eu tenho o dom da palavra, como se diz. Você pode ter o dom de cozinhar, você pode ter o dom de limpar uma casa, você pode ter uma facilidade no seu trabalho com números, você pode ter a habilidade que for. E essas habilidades, elas não são apenas para servir ao propósito de Deus. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Deus nos dá essas habilidades todas para o nosso dia a dia, para que você vá bem no seu trabalho. Você precisa reconhecer qual é o seu dom e ir adiante. Mas eu tenho facilidade em desenhar, eu tenho dom de desenho, mas eu gostaria muito de ser um jogador de futebol, mas para isso eu não tenho habilidade. E a pessoa vai lá e insiste numa carreira que não vai dar sucesso porque, na verdade, o dom dela era ser desenhista, ser pintor, e não contabilista, talvez. Você está exercendo a sua habilidade, o seu dom com sabedoria? Você já reconheceu qual é o seu dom? Todos os dons positivos, como eu disse, são dons que vêm de Deus. E quais são os dons que não vêm de Deus? Isso é fácil falar. Mentira. Tem pessoas que têm o dom da mentira, não tem? Você que está aqui comigo agora, neste momento, deve de saber. Conhecer alguém que é o rei ou a rainha da mentira.
que é o mentiroso quase que nato, que é quase que uma doença para essa pessoa, que ela não consegue falar 5 frases sem que 3 sejam mentiras. É um dom, né? É uma habilidade que a pessoa tem de mentir, de fazer você passar raiva. Tem. Por mais que nós sabemos que a raiva é nós que deixamos ela aflorar em nós, mas tem pessoas que conseguem fazer com que você se incomode, né? Que facilitam esse processo em você. E daí, minha gente, com essas pessoas a gente tem que ter o dom da tranquilidade, o dom da sabedoria. Temos que ter o dom da paciência. Sim, paciência é um dom também, né? Positivo. Mas ela também pode ser negativo, porque pode ser aquela pessoa tão passiva que chega a ser inerte, ou seja, que não faz nada da sua vida, que daí vai atrapalhar, na verdade, a sua vida, não vai facilitar. E os dons que Deus nos dá são para facilitar as nossas vidas, também na comunidade, também para servir a nossa igreja, mas não somente. Na sua casa, no seu trabalho, na sociedade em geral, nós ganhamos os dons para também auxiliar. Tantos e tantos são os dons, tanto positivos quanto negativos. Nós precisamos reconhecer qual é o nosso dom e valorizá-lo. E não tentar, mas eu tenho o sonho de ser um surfista. Tia, mas nem prancha eu tenho. Como é que eu vou fazer isso? Nunca subi numa prancha. Então vai lá e tenta. Teve facilidade? Ótimo, perfeito. Você é um surfista, você tem o dom para isso. Agora não adianta ficar insistindo numa coisa só porque você acha que é o seu dom e não é. Eu conheço muitas pessoas que são excelentes musicistas, mas que eram, antes de serem musicistas, eram administradores, eram pessoas que queriam mexer com números porque achavam que isso ia dar dinheiro para elas. E quando largaram tudo isso e ficaram somente na música, começaram a se sentir o quê? Sentir plenas. Se sentiram felizes. Sentiram-se como uma pessoa completa. Por quê? Porque começaram a exercer o seu dom, o seu talento, a sua habilidade. E não ser marceneiro, por exemplo. Mas aquela pessoa lá constrói muito bem alguma coisa, ela é uma excelente pedreiro, um construtor, uma construtora nata. É o dom dela de construir. E ela deve ser feliz assim, com isso. Mas ninguém gosta, ninguém é feliz com um sol de 40 graus aí, como está fazendo este final de semana, construindo uma parede, rebocando uma parede. Não sei. Você seria feliz atrás de uma mesa, na frente de um computador, programando, fazendo programas de computador? Você seria feliz num sol escaldante, vendendo alguma coisa? Não sei. Isso vai o dom de cada um. Mas, indiferente dos dons que nós recebemos, Deus nos dá todos esses dons maravilhosos para que nós possamos servir em nome e por glória do nome dEle. Como diz Isaías no nosso versículo inicial, o Senhor me disse: Israel, você é o meu servo e por meio de você serei glorificado. E nós glorificamos Deus quando nós usamos os nossos dons. Nós glorificamos Deus quando usamos os dons para servir a comunidade, servir no nosso trabalho, servir para o nosso propósito. Quando nós servimos para a nossa igreja, ou seja, quando nós utilizamos os nossos dons para edificar e não para destruir. Que Deus faça com que cada um e cada uma de nós reconheça o seu dom verdadeiro
e que possamos utilizá-lo de forma coerente, de forma racional, de forma sábia, para assim glorificarmos o nosso Deus todos os dias de nossas vidas. Amém. Queremos, neste momento, também orar, interceder por irmãos e irmãs na fé. Pessoas que estão passando por dificuldades, que estão com algum empecilho na sua vida ou que têm algum problema, seja de saúde, de relacionamento, seja na casa, no trabalho. Nós possamos lembrar dessas pessoas com carinho neste momento e orarmos por elas também. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que precisamos reconhecer os nossos dons e também agir, não somente reconhecer e não fazer nada com isso. Que nós possamos utilizar esses dons que Tu nos deste, ó Deus, para servir de apoio, servir de consolo para as pessoas que necessitam. Neste mundo que tanto sofre, tanto geme por justiça, por amor, por cuidado. Oramos neste momento, ó Deus, por todas as pessoas que nós lembramos, por todas as pessoas que nós falamos os nomes ou que estão em nossos corações e mentes. Oramos pelas pessoas que estão doentes, enfermas, acamadas, debilitadas. Dá que o Teu Espírito Santo possa estar agindo junto delas para que tenham suas vidas restabelecidas e dignidade de viver novamente. Oramos por todas as pessoas que estão enlutadas, que estão sofrendo luto. Nós Te pedimos que nós também possamos, através dos nossos dons, ser agentes de consolo, de conforto para essas pessoas. E se Tu, ó Deus, o consolo maior, que Tu possas estar agindo em nós para que assim as pessoas sintam o Teu poder e a Tua graça, para que sintam-se reconfortadas pelo Teu Espírito Santo. Também oramos pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que necessita, ó Deus, do Teu agir. Ainda mais agora, onde nós temos novos casos e vários vírus circulando. Se Tu, ó Deus, o nosso maior incentivo e consolo para que nós possamos ser transformados e transformadas por Ti,
Que nós, como povo, possamos também ter consciência, não apenas cobrar dos nossos governantes ações positivas, mas que nós possamos também tomar e ter ações positivas, ações de cuidado para com todas as pessoas, não somente com nós mesmos, sendo egoístas, mas que nós possamos pensar num coletivo geral. Nós também oramos pela nossa igreja, que nós possamos sempre reconhecer os nossos dons e que a tua igreja possa incentivar todas as pessoas a trabalhar utilizando os seus dons que elas têm. E tudo mais que está em nossos corações e mentes, nós te pedimos quando unimos as nossas vozes na oração que diz: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquemos todos e todas na paz e na presença do nosso Senhor, o qual nos dá muita alegria todos os dias. Amém. As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonito ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Quem acolhe os passarinhos e lhes dá água e comida, quem perfuma a flor do campo e a veste colorida, veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados dessa forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito, mais humano e mais